Bem-vindo a todos. Queria começar agradecendo primeiro a presença de todos vocês aqui e também ao nosso querido irmão Bento Oliveira Silva. O irmão Bento é advogado. Fez a sua formação em licenciatura em Direito pelas Faculdades Integradas de São José dos Campos. Fez pós-graduação em Direito do Trabalho, Lato Sensu e especialização em Direito de Energia Elétrica. Fala fluentemente 3 línguas: inglês, espanhol e iorubá. Recebeu várias honras e prêmios. Vou citar apenas algumas delas pela quantidade. A medalha Pedro Álvares Cabral. O colar Marechal Rondon, que recebeu aí o grau de comendador pelo Instituto Geográfico Brasileiro. O colar Anchieta, que recebeu o grau de comendador pela Câmara Municipal de São Paulo. Colar Gonçalves Ledo, que é a mais alta condecoração do Grande Oriente de São Paulo. A medalha Constitucionalista e a medalha comemorativa aos 90 anos da instalação do GOSP, entre outras comendas e medalhas. O irmão Bento tem um grande currículo maçônico pelo Grande Oriente de São Paulo, tendo desde a sua iniciação em 1987 até hoje, que foi eleito como grão-mestre adjunto do Grande Oriente de São Paulo. Faz parte do Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e Aceito. Com relação à sua religião, Bento foi iniciado na cultura afro-brasileira em 1967 por Cristóvão Lopes dos Anjos, assumindo o cargo de Axogum para a casa Ile Oluayê Omodé Okurim Efan. Foi fundador de várias casas, como Axé Montserrat, de Pai José Mauro de Oxóssi, fundador do Axé Obá Oniomi, Obá de Maria de Xangô, entre outras. E atualmente ele é pai de Santo dos Babás e Iasdo de vários axés. Com vocês, Bento Oliveira Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a simpática forma com que fui convidado para vir hoje falar um pouco sobre o candomblé. Quero dizer também do prazer de estar entre irmãos e entre cunhadas. E o que acontece com o candomblé é que existe uma certa mistificação sobre a religião. Normalmente, as pessoas veem uma religião de preto, de negros, né? E é uma religião submissa, uma religião de pouca importância. Entretanto, não é bem assim que a gente vê as coisas. A gente que tem uma formação em candomblé, a gente vê as coisas de uma forma diferente. Aliás, eu sou formado em Iorubá pela Universidade de São Paulo, tá? Então, só para terem uma noção. Iorubá é o idioma que se fala na Nigéria e em algumas partes da África. Eu vou discorrer sobre isso no momento da fala. Então, o que a gente tem para falar é que, na realidade, existe um mito que depõe, inclusive, contra o candomblé. Esse mito foi criado, evidentemente, por outras religiões que começaram a se sentir incomodadas com a influência do candomblé no povo brasileiro. E tinha que, de qualquer maneira, cessar com isso, sob pena daquilo ser muito interessante e aquilo conseguir mais adeptos do que aqueles que eles tinham. E isso ocorreu lá desde a ocasião da diáspora africana, quando vieram os escravos para cá, que eles não podiam cultuar absolutamente a religião, né? E também nós vamos abordar um pouquinho esse tema. Mas o que eu queria dizer é que eu não consigo virar isso aqui.
estou conseguindo virar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, Esse né? último aqui. Agora sim. Aí sim, agora sim. Estamos falando a mesma linguagem. Pois bem, então já adentrando na criação do mundo, porque é necessário a gente entender e as pessoas entenderem que cada religião tem uma ideia da criação do mundo e tem a sua verdade, não é? É claro que todas elas terminam, ainda falava ainda há pouco com o Dave, e as coisas se conjuminam, parece que elas se encontram, né? Então é mais ou menos isso. Então nós tivemos aqui, antes da gente entrar, a gente faz questão de abordar um pouquinho sobre a criação do mundo e o porquê razão que um povo tão distante, lá da Nigéria, né, ele tem uma influência tão grande no povo brasileiro. Um povo negro, de baixa cultura, que eu diria assim, e vem trazer para o povo ariano o interesse naquela religião e naquela condição de vida e daquela cultuação que eles fazem aos orixás e ao etéreo. Rafael Rodrigues é um teólogo da PUC e ele diz o seguinte: no começo era o nada, então alguém resolveu contar a origem de tudo, e assim nasceu a tentativa do homem de explicar a origem do universo. As civilizações mais antigas já tinham essa questão existencial. As religiões preocupadas em dar resposta aos seus fiéis não poderiam deixar de formular suas respostas. Como surgiu tudo? A origem do planeta. Essas são as primeiras perguntas que o homem faz a si mesmo, sejam indígenas, africanos, orientais, de grandes religiões. E tudo isso, na fala de Rafael Rodrigues, começa uma narrativa no livro Gênesis. Então, lá ele começa a explicar como é que foi. Na tradução chinesa, para a tradução religiosa chinesa, o caos inicial era como um ovo, no qual entraram em equilíbrio os princípios opostos, Yin e Yang. Esse desequilíbrio nasceu Pangu, gigante cujo corpo se formou a água, a terra e o sol. Essa era a visão deles de como foi que formou o mundo, como é a criação do mundo, né? Na visão judaico-cristã, eu deixo de tecer minhas observações, porque eu não sou tonto, né? Não sou eu que vou dizer para vocês qual é a visão. Mas então vocês têm já a concepção de vocês de criação do mundo, né? É claro que eu estudei um pouco, mas eu não ia dizer nada aqui, porque aqui nesse momento eu sou aprendiz, né? Depois nós temos a visão católica romana, que ele diz que se fez a luz, Deus fez a luz, no quarto dia ele começou a criar toda a existência da Terra, e essa é uma forma que se explica como é que nasceu, como é que se constituiu o planeta Terra, como é que tudo isso constituiu, né? Se constituiu. E nós temos ainda, na parte científica, que tem o Big Bang, naquela época, que fez com que saísse todas os planetas e etc., e principalmente a Terra, que é onde a gente habita, né? Agora, na mitologia iorubá é interessantíssimo, porque tudo que eu disse aqui a gente chama de Itã. Itã quer dizer uma lenda. Então, eu estou falando de lenda. Lá, quando eu falei do chinês, quando eu falei... São tudo lendas, na realidade. Ninguém pode asseverar que aquela religião está certa, ou que aquela está certa, que aquela está errada. São lendas. E lendas são histórias, né? E dentro da mitologia africana, o que aconteceu foi o seguinte: no centro do planeta Terra, lá na Nigéria, tem uma cidade chamada Oió. Essa cidade foi onde nasceu a população, lá que foi a criação do mundo começou em Oió. E diz a lenda o seguinte, que Obatalá, que era o deus principal, ele recebeu de Eledumare uma cabaça com terra e uma galinha de Angola. A galinha de Angola tem muita importância dentro da religião do candomblé, dentro das matrizes africanas. A galinha de Angola é um caso à parte, dá para fazer um trabalho só a respeito da galinha de Angola, né? Primeiro que o primeiro Iaô é uma pessoa que é iniciada no santo.
E o primeiro iaô feito no mundo foi a galinha de Angola, tanto que ela leva o adocho, não é? E ela é toda pintada. Quando você vê a saída de um iaô, você vai ver que ele tem um adocho na cabeça e tem uma peninha, né? E ela é toda pintada como a galinha de Angola, né? Entendeu? E a galinha de Angola foi a primeira iaô feita por Oxum, que é um orixá também da beleza, da riqueza, etc. Mas isso é um outro assunto. E aí, quando ele deu a galinha de Angola e acabasse com a terra, ele mandou que o Batalá viesse criar a terra, porque era só água o nosso planeta. Então, o que ele fez? Ele jogou a terra na água e a galinha de Angola ciscava. À medida que ela ciscava, ia formando os continentes, né? Então, essa é a visão africana de como foi a criação do mundo. Então, dessa forma. Lembrem-se que isso é uma lenda, é um itã, é claro, né? Então, assim como quando um padre diz que Deus fez em 6 dias, que não sei o que, descansou no 7º, que ele fez lá, que as pessoas aceitam aquilo como uma verdade, assim como lá no Candomblé, quando você fala, as pessoas terminam aceitando isso também como uma verdade, e assim nas outras religiões, a explicação da criação do mundo. Então é mais ou menos por aí. Criado esse mundo, o nosso querido Eledumare, que era o ser supremo, o que ele fez? Ele mandou 4 orixás primados. Eu quero dizer o seguinte, orixá quer dizer santo, tá? Então, quando você fala orixá, você está falando em santo. Ele mandou 4 orixás primaz. E pasme aí o pessoal de Umbanda. Ele mandou Exu, eu disse 4 orixás. Ele mandou Exu, Ogum, Ifá e Oxalá. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma lenda de que Exu é o diabo. E para nós, lá do Candomblé da África, Exu é um orixá, ele não é um diabo, né? É preconceito. Perdão? É preconceito. Não é preconceito. Lenda, não é lenda, é preconceito. Preconceito, né? Então, e Exu é um orixá. Por quê? Esses 4 orixás primaz, por que eu digo primaz? Porque foram os primeiros orixás a ser criado, a ser enviado à Terra. Então veio o Exu, que era o mensageiro que ele tinha que levar para Olorum. Quando eu digo Eledumare, posso dizer Olodumare, Eledumare, Olorum, é tudo a mesma coisa. Oluá é a mesma coisa. É Deus, né? Então, aí o que acontece? Aí o Exu era para fazer a ligação entre o Aie e o Orum. O Orum é o céu, o Aie é a terra. E Leaie, casa da terra, né? Então, você tinha esse Aie e o Orum. Então, ele levava a mensagem para o Orum. Essa era a função dele. E aí, então, o que acontece? A terra era nativa, era braba, então você tinha que se desdobrar, abrir caminhos, fazer progresso. E aí, esse encargo era de Ogum, que é o Deus da guerra, é aquele que abre os caminhos, é aquele que nos dá proteção, aquele que nos dá destino, tudo isso, né? Só que ia ter uma população, e essa população precisava de alguém para orientá-la. Qual é o destino que ela ia tomar, né? Então ele mandou Ifá, que é o outro orixá do destino. Ifá é aquele que determina o nosso destino. Quando você nasce, Ifá já diz, você vai ser médico do Einstein, você vai ser vendedor da Verisuri, né? Você vai ser advogado, etc. Você já tem tudo aquilo traçado. Você vai nascer tanto e vai morrer tanto. Então, você já tem ali uma tabelinha de quando você vai nascer e de quando você vai morrer. É claro que você não fica sabendo disso, mas o orixá sabe, né? Então, por aí. E aí o seguinte, se você pegar uma caixa e botar um rato, esse rato vai viver muito bem dentro dessa caixa. Se você botar 2 ratos, vai ter alguma intrigazinha. Se você botar 4 ratos, começa a brigar. Se você botar 10 ratos, é briga toda hora e todo dia. E foi assim, nessa ideia, que Olorum falou, eu tenho que fazer com que haja paz, porque vai ter população nesse mundo, e eu preciso que tenha paz. Aí foi aí que ele mandou Oxalá, que é o dono da paz. É o Deus da paz, é Oxalá. Então, esses são os 4 orixás primaz, e eles
é que vieram com esse destino para poder nos conduzir e permitir que a gente tivesse progresso, tivesse um destino pré-traçado, tivesse paz e tivesse, evidentemente, a comunicação com o Olorum através de Exu. Ok? Então é isso aí. Bom, a língua iorubá. A língua iorubá é uma cultura forte, de muitos séculos, né? Mas o que acontece é que a África é muito grande. Hoje não, né? Hoje não temos mais distância, né? Com a internet, acabou. Mas naquela época, eu estou falando isso aqui de alguns milhares de anos antes de Jesus Cristo, né? Então, a África, ela era muito grande, então não tinha condição de ter fazer uma unidade política. Então, você começou a criar várias nações. Então, você tinha, por exemplo, em algum estado da África, você tem a Nigéria, que é um dos maiores países africanos, né? E você tem o povo que fala a língua iorubá, é uma língua que ela migrou do leste do rio Níger, né? E é uma língua que sempre foi feita por tradição. A primeira escrita, não sei se está ali, a primeira escrita da língua iorubá foi em 1850. Agora, 1850. Era tudo oral? Era tudo oral, tudo oral. Por isso essas diferenças de pronúncia, talvez? Perdão? Por isso essa diferença de pronúncia para o mesmo orixá? Não, sim, tem. É como você tem aqui no Brasil, você fala português aqui, você não entende muito bem o que fala o nordestino, né? Tu rai, tu rem, né? Então, tipo assim. Então, lá você tem alguma diferença na linguagem, claro. Mas, de qualquer sorte, isso foi feito em 1850, onde foi feito. Quantas pessoas vocês acham, quantos habitantes tem na Nigéria hoje? 97 milhões? Pô, quase. Foi muito longe. Hein? Alguém chuta aí? Nigéria tem hoje 213 milhões de habitantes. 213, estou falando da Nigéria. Agora, além da Nigéria, você tem o Congo, você tem Camarões, você tem Costa do Marfim e vários outros países onde fala o iorubá até hoje. O iorubá é falado até hoje nessas localidades. Se falava, mas não se escrevia? Perdão? Se falava, mas não se escrevia? Se falava, mas não se escrevia. Não tinha como, não sabiam escrever, né? Não sabiam escrever. E toda a transmissão era oral? Toda a transmissão oral, inclusive da religião. Para vocês terem ideia, eu fui feito em 1967 e o meu pai de santo não permitia que a gente escrevesse nada. Você tinha que guardar. Ele dizia o seguinte: você tem que praticar anos ofícios, você tem que estar presente na casa de candomblé para aprender. E ele não permitia que tirasse fotografia, que escrevesse nada, você tinha que guardar tudo na cabeça. Então, por isso que hoje, esse daqui é um dos adeptos lá da minha religião, e hoje ele vê, a gente vai lá fazer as coisas, tem que fazer tudo de cabeça, tudo... Não se perde muito da cultura, passando de geração em geração? Depende. Quando você tem interesse pela coisa, você não perde, você aprende e mantém, e transmite. Agora, quando você não tem muito interesse, você vai perder, lógico, porque aquilo não é interessante, né? Né? Estava se perdendo e foi escrito. Bom, Foi escrito há 3.000 anos. o panteão africano, na realidade, aqui no Brasil, a gente comemora hoje cerca de entre 16 e 21 orixás. No panteão africano tem 512 orixás. É muito? 512 orixás? A religião católica tem 8.000 santos. Quando eu falo orixá, eu estou falando em santo. Então, a religião católica tem 8.000 santos. Então, não é nenhum absurdo 512. Entretanto, quando os africanos vieram para o Brasil, vários trouxeram muitas coisas de lá para poder professar aqui e cultuar o santo aqui no Brasil. Só que, para 512 orixás,
Você tem orixá que pega um determinado tipo de folha, um tipo de comida, um tipo de coisa e outra, né? Entendeu? E eles não podiam trazer tudo, então eles não trouxeram tudo para louvar 512 orixás. É por isso que foi segregado para essa quantidade de orixás que tem. Tem uma expressão que fala Coci Euê, Coci Orixá, quer dizer, que sem folha não há orixá. A folha é o sangue do orixá, é o sangue espiritual do orixá. Então as folhas têm um poder... Na atualidade de hoje, né? Perdão? Na atualidade de hoje, com a facilidade que tem, poderia trazer esses outros orixás para cá, isso? Trazer os orixás? Porque agora eu posso usar as plantas. Né? Mas hoje não tem mais quem saiba fazer esses orixás. Se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. Por exemplo, hoje, o orixá principal da minha nação, ele chama... Oloque. O santo principal da minha nação chama-se Oloque. Hoje ninguém consegue, ninguém sabe fazer um Oloque. Só sabe fazer esse santo Oloque, desculpa, mas ele dá essa... Eu sei que o senhor sabe. Não. Não, mas eu sei porque eu sou da nação, eu nasci na nação, e o nosso candomblé era no Engenho Velho de Brotas, na Bahia, e eu ia lá sempre fazer obrigação para o Oloque, eu dava comida ao Oloque, fazia todas essas coisas. Então, quando a gente fala da comida, é você sacrificar um animal para o santo. Essa cultura existe no candomblé até hoje. E não pode tirar, porque se tirar você acaba com o candomblé, não faz sentido, né? Bom, mas muito bem. Então, isso se perdeu. Então, hoje você não tem condição de fazer e ter 512 orixás aí comendo e fazendo as coisas. As nações africanas que vieram para o Brasil com os negros, vieram chamado Mina, Angola, Jeje, Nagô, Queto, Ijexá e Efon. Efon é minha nação. Denominado os Iorubás, com o tempo essas categorias criadas pelos traficantes de escravos foram assumidas pelos próprios africanos e por seus descendentes como símbolo de origem e pertença étnica. No presente caso, me prendo na região da Nigéria, mais especificamente no povo iorubano, meus ancestrais espirituais, que vieram da nação Efon do estado de Equiti. Então, aqui você vai ver, aqui exatamente, ó, estado de Equiti, está aqui. Aqui está o Efon, Alaê e Efon. São as cidades que faz. Aqui você tem outras cidades que são essa terra. Aqui do lado tem Ijexá. Ijexá é a terra de Oxum. Vocês já ouviram falar em Oxum, né? Oxum é a rainha lá do Ijexá. Tanto que o ritmo e o rito de Oxum é o Ijexá, é muito bonito, é um rito tranquilo, suave, não é uma coisa muito agitada. Em que pese que nós temos 16 qualidades de Oxum, e nós temos dentre essas qualidades um Oxum chamado Apará, que é uma santa guerreira, então ela briga muito com Ogum. Eu não sei se todos entendem um pouco, porque eu estou falando assim da impressão que... né? Eles estão boiando aí, mas pode parar e perguntar que a gente fala. Então, ela briga muito com Ogum, é uma guerreira. Então, essa Oxum Apará é um tipo de Oxum que já é mais violenta, mais ativa, mais briguenta, assim, né? Yorubá é Dé. Muito bem. Hoje, para vocês terem ideia, esse idioma é uma linguística da família linguística nígero-congolesa, falado secularmente pelos iorubás em diversos países do sul do Saara, principalmente na Nigéria, Daomé e ainda por minorias do Benin, Togo, Serra Leoa, Camarões e outros, dentro de um território contínuo, cultural, linguístico, composto hoje por 44,4 milhões de falantes. Esses 44,4 milhões de falantes são aqueles que moram nos grandes centros e que falam iorubá. Os caras certamente não pesquisaram que estão nos interiores, que só falam iorubá. Entendeu? Então, o número é muito maior do que isso. Então, o iorubá é uma língua lá de forma escrita,
somente em 1875, eu falei 1850, né? Mas é 1875, a primeira História do Povo foi compilada pelo reverendo Samuel Johnson, que também era de origem iorubá, né? Então, em 87, a formação escrita foi facilitada pelos próprios iorubá, apesar do uso do alfabeto romano. Porque se não fizesse isso, você não conseguiria ler o iorubá, seria mais ou menos igual ao árabe, o hebraico, né? Então seria meio complicado da gente poder entender, né? Bom, muito bem, agora vamos lá. Todo mundo que vai na macumba, chega lá e quer fazer uma consulta, vai lá tomar um passe com o caboclo 7 flechas, né? Vai dizer que no candomblé isso não existe. Candomblé, eu estou falando do candomblé puro lá da África, não estou falando da miscigenação que houve com o povo africano, escravos, quando chegaram aqui, que começou a misturar as coisas, entendeu? O que eu estou falando é lá da raiz. O que acontece? Então o cara vai num centro de espírita, aí ele vai lá tomar um passe, o caboclo atende, fuma um charuto, joga uma fumacinha no cara, dá um passe. Tudo é válido, né? Tudo é válido. Desde que a gente tenha fé, tudo é válido. No candomblé não tem isso. No candomblé, quando você quer uma consulta, você vai consultar um Opeleifá ou um Merim de Logum. O que é isso? Isso é um jogo divinatório que foi dado por Ifá. Lembra lá, Opeleifá. Lembra lá no começo que eu falei que o Ifá era o que via o destino e etc.? O Ifá aqui é que faz o Opeleifá. Então vamos ver o que é um Opeleifá. O Opeleifá é isso aqui, é um colar feito de Iquim, é o nome daquilo ali. Iquim, né? Eu vou explicar. Iquim é exatamente o caroço do dendê, o dendezeiro dá uma fruta chamada dendê, dá um cacho, e aquilo ali é o Iquim. O dendezeiro é muito importante para a cultura africana, porque o dendezeiro é o que traz a comida, né? O dendezeiro é que se você vê na Bahia, se usa muito dendê, porque isso já veio uma tradição que veio de lá, o dendezeiro. Então o Iquim, ele é como se fosse uma árvore, que é o dendezeiro, é uma árvore sagrada, e o fruto dele para nós é um fruto sagrado. E esse fruto sagrado é que se faz o Opeleifá. Só que esse Opeleifá é fácil de jogar ele, porque ele tem 256 caídas. Só que você multiplica por 256. Então é facílimo. Quando você vai jogar um Opeleifá, você fica lá 2 semanas jogando e não chega no final. Porque quando você joga o Opeleifá, ele vai dar uma caída e você vai fazer um verso para aquilo ali, que a gente chama de Oriki. Então, caiu lá um Ogum, aí você vai, Ogum Anaegi, Bela Niomã, Ogum Kilufi, Colerelo, Ketiefon, Exe Ogum Fimorerelo, Didi, Aina, Kenjo, Ferela, aí chega um outro pai de santo e vê aquilo lá, aí ele vem e faz um outro recital em cima daquele próprio jogo ali. Então é uma coisa muito difícil, muito difícil. Poucas pessoas fazem isso. Perdão? Seria tipo um salmo? Cada um faz um salmo, mais ou menos, é isso? Tipo assim, mais ou menos isso, né? Mas é claro que não é toda hora que aparece todo mundo para fazer. O cara está sozinho, ele vai fazer, mas mesmo assim demora muito, né? O que acontece? Que quem cuidava disso era Ifá. Nós temos na nossa religião um período que a gente chama de Olorogum. Olorogum é justamente o período em que os orixás vão prestar conta a Oxalá, ao Batalá. Entendeu? O orixá vai prestar conta, ele fica 40 dias fora. Assim como fica Moisés na montanha 40 dias, assim como fica 40 dias o católico aí, assim como fica 40 dias o outro, nós temos a prestação de conta que chama Olorogum. E o cara que cuidava disso aqui chamava Orumilá, ele que era o cara que era o adivinho lá da aldeia, lá onde morava todo mundo.
E aí ele tinha que prestar conta, ele chegou para Oxum, que era a mulher dele, falou, Oxum, eu vou ter que prestar conta lá ao Olorum, então você vai pegar e atender o pessoal para ver o destino dele aqui com o Peleifá. Ela falou, ficou louco? Não sei fazer isso, como é que eu vou? Pô, é uma coisa, 256 caídas multiplicado por 256? Não dá. Aí ele falou, não, eu vou resolver a tua vida, eu vou facilitar. Então eu vou te dar um merim de logum. Hã? Que foi? O jogo de búzio. O que é merim de logum? Merim é o numeral 4. Di é menos. Logum é 20. 20 menos 4 é 16. É assim que conta em Iorubá. De 16 a 20 conta assim. De 26 a 30 também. É sempre menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Né? Você não sabia disso. Né? Então aí o que ele fez? Ele deu o jogo de búzio. O jogo de búzio é justamente aquilo que hoje, que você faz hoje com 16 búzios, né? Com 16 búzios, e nele ocorre a interpretação das caídas. Então, quando você tem 16 odus, porque cada búzio representa, cada caída, são 16 caídas, cada caída representa um odu. E aquele odu vai dizer o seguinte, por exemplo, ele vai responder que você está, vamos imaginar que ele está respondendo um Ogum, junto com esse Ogum está respondendo uma Oxum, está respondendo uma Inhaçã. Aí você vai dizer, olha, você tem aqui um Ogum, Oxum e Inhaçã. Essa Oxum não pode ficar no meio desses dois, porque você não vai ter paz na vida, tá certo? Então você tem que remover, fazer um trabalho onde você tira a Oxum daqui, bota a Inhaçã para cá, e eu estou dizendo assim hipoteticamente, não quer dizer exatamente isso. Então você faz uma obrigação onde a pessoa tenha onde a pessoa possa conviver com os orixás dela de uma forma pacífica, né? Assim como quando o sujeito, puxa, eu tento na vida, a coisa não vai, eu vou lá, não vai. Aí você vai lá, consulta os búzios, o búzio fala, faz um ebó araê. Aí você faz um ebó para o cara, abre os caminhos para o cara fazer aquilo. Fulano está com a doença. Normalmente quem vai procurar macumba, principalmente com doença, é quando o cara está no fim do prego, assim, já não tem mais jeito, sabe? Aí o cara vai lá, chega lá, ele quer que o pai de santo faz milagre. Aí se o cara não faz milagre, fala, o cara não vale nada. Né? Então é meio assim a coisa. E aí você tem ali, né, nesse momento, os próprios orixás vão determinar, dizer, olha, faça isso, 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 e você faz. Eu diria para vocês o seguinte, que a maioria dos casos dá certo. Dá certo. Agora, tudo isso também depende da fé de quem está fazendo. Não adianta você estar fazendo aquilo para ver se é verdade que vai dar certo, que não vai dar. Você tem que ir lá dizendo, olha, eu vim, tenho fé que vai dar certo e eu vou me curar. E a pessoa se cura, abre os caminhos, ele arruma um emprego, ele arruma uma mulher, ele arruma uma namorada, ele briga com o marido. Então, tudo isso é feito lá, tá bom? Já falei do Peleifá? Não, tá para cá o negócio. Esse aí é o jogo de búzio. Normalmente se joga numa peneira, né? E ele tem uma caída. Para cada caída responde um odu, né? Odu é um destino. Para cada caída dá um destino. E aí o que acontece? Normalmente ele tira um ebó. Não tem assim uma forma própria. Pô, você vai fazer isso e isso. Cada ebó tem a sua diferença. Às vezes vai uma coisinha a mais, uma coisinha a menos. Ebó é tudo aquilo que você faz e oferece para o santo. Se você acender uma vela para o santo, você está fazendo um ebó. Se você dá um prato de farofa para o Exu, você está fazendo um ebó. A propósito, falando em farofa de Exu, você passa na encruzilhada, aí você vê lá um frango com farofa, né? E a pinguinha. Hã? A pinga que ele gosta. E a cachaça que ele gosta. Cachaça, né? Isso é bom, até nós, né? Quinta-feira a gente combina uma dessas. Fala Da farofa do Exu, né? Pois é. Sempre no encruzilhada, né? Pois é. Como é que nasceu isso?
Tem na África? Não, na África não tem isso. Só tem isso no Brasil. Por quê? Porque os negros africanos, quando eles fugiam da senzala, eles iam para o meio do mato. Então, quem estava na senzala falava, você, na primeira encruzilhada eu vou botar um franguinho lá para você. O cara levava um frango com farofa, levava lá no meio do mato, na encruzilhada, deixava lá, porque o cara sabia que na encruzilhada ele ia encontrar um frango com farofa para ele comer, para se satisfazer. E aí nasceu a cultura de oferecer nas esquinas aqui de São Paulo um prato de farofa. Mas faz bem, se o cara ofereceu, faz bem, deixa fazer o frango com farofa. Mas na realidade nasceu dessa forma o frango com farofa. Então essa cultura, como vocês veem, a cultura africana não tem nada a ver com aquilo que é praticado hoje no Brasil, né? Ah, porque não sei o que é macumba. O que é macumba? Eu vou falar da macumba daqui a pouquinho. Então, olha lá, o tráfico de escravos no Brasil se estendeu por mais de 2 séculos e encerrou somente em 1850. Eu confundi a data de 850 da diáspora, do fim do tráfico de escravos, com o Yorubá lá. Quando foi decretada a lei Eusébio de Queiroz. Os Yorubás, para professar sua religião, fazia sempre à noite, porque durante o dia eles não tinham como professar. Tinha que ser à noite, ué. Porque eles não podiam parar de trabalhar para ir lá. Aí eles iam fazer à noite tinha luz? Nem hoje tem, né? Que falta toda hora. Mas naquela época não tinha luz. Então o que eles faziam? Acendiam uma vela para poder enxergar. E aí nasceu a cultura da vela na religião africana, que não existe. E a cor das velas? E acontece que você fala para o cara assim, ele fala, eu acendi uma vela para o meu santo, fez muito bem, está ótimo, né? Deixa o cara acender vela, ué, não vai fazer mal, né? Mas isso não faz parte da cultura africana, tá? Isso faz parte o quê? Da Umbanda, que depois, com o hábito de professar a religião, ela se aportuguesou a partir, então, da libertação dos escravos, com essa aportuguesação da religião, criou-se a Umbanda. Tanto é que na Umbanda recebe preto velho. Quem é o preto velho? É aquele escravo que veio da África. Recebe baiano, é o cara que mora na Bahia, lá morreu, vai virar espírito aqui dando passe em todo mundo. Faz bem? Faz bem, tudo faz bem. Marinheiro, né? Então por aí vai. Houve uma miscigenação também, onde se relacionavam orixás com nós vamos ver. Católicos. Nós estamos chegando lá. Então estamos chegando lá, entendeu? Então é por aí que a coisa aconteceu. Isso é macumba, é um instrumento de percussão que parece um reco-reco. E na época que eles tocavam, que cantavam, tocava a macumba, e tocava, tá na macumba lá, não sei o quê, tá. Né? Interessante, né? Bom, sincretismo religioso, é isso que você quer falar. Então, quando eles vieram para cá, eles vieram de uma forma sobre-humana, eles eram considerados mercadoria, tiveram que deixar suas famílias lá na África, eles simplesmente pegavam uma pessoa, um cara trazia para cá, às vezes vinha a família toda, ótimo, às vezes não vinha metade, vinha o pai e a mãe, ficavam os filhos, e foi uma coisa terrível nessa época, né? E eles vinham para cá e normalmente vinha num barco, num navio daqueles, vinha uma série de pessoas da mesma localidade, porque evidentemente eles eram aprisionados pelos próprios tribais de outras nações, levados para um porto e lá o cara vinha e pegava. Não é que o português ia lá e aprisionava o negro, não. Ele comprava o negro lá prontinho, lá acorrentado, e já botava no navio e trazia. Ele não perdia tempo com isso, não. A coisa já vinha mastigada para ele. E esse pessoal vinha e o que acontece? Eles às vezes traziam aquilo que ele tinha de cultura, de orixás, dessa coisa toda que ele pudesse trazer, né? Nessa época, eles viviam aqui e sobreviviam de uma forma muito ruim, muito tétrica. E não raro morriam de banzo. Alguém sabe o que é isso? Banzo? Banzo, pois é. Banzo é saudade da terra natal. Então, o cara morria disso, é impressionante, né? Era uma depressão, o cara entrava numa depressão tão profunda que ele morria de banzo, que era saudade da terra natal, né?
Bom, aí o que aconteceu? Foi necessário se criar o secretismo, porque falou, pô, a gente não pode, quando eles iam fazer o candomblé lá, ia tocar o negócio, vinha o dono da fazenda lá, quebrava tudo, batia nos negros e eles não podiam professar a religião. Então, o que eles fizeram? Criaram um sincretismo religioso. Eles começaram a olhar, porque na África, quando tinha uma guerra, o cara não ia nu, ele botava uma roupa, uma capa, um negócio. Aí o cara viu o Santo Antônio lá de batina e falou, puta, Ogum aí. Pegou e botou o Ogum. Aí viu o São Jorge lá matando um dragão. Oxóssi é o deus da caça, deus da carne. Falou, puta, esse é Oxóssi. Então pegou o Oxóssi e botou lá o São Jorge como Oxóssi. E assim ele foi fazendo como com todos eles. Então ele pegou o Exu, que é Santo Antônio de Pemba, né? Ogum, Santo Antônio, no Rio de Janeiro e na Bahia. Eu estou falando isso porque em São Paulo eles consideram um Ogum São Jorge, né? Entendeu? Então tem uma diferença aí, né? O Molu, São Lázaro, São Roque, porque o Molu é um orixá que é todo cheio de ferida e ele usa uma palha da costa para cobrir aquilo ali. Primeiro para refrescar e segundo por vergonha, que ele morava numa toca e a Oxum ia lá cuidar dele. A Oxum ia lá que fazia o curativo, tratava de Omolu e botava a palha da costa para poder dar frescor nele. Nessa época ela era casada com Oxóssi e Oxóssi, enciumado, queria saber o que ele ia fazer lá naquele lugar. E aí um dia ele foi, isso também é o Itã, viu gente, é uma lenda. Aí ele pegou e foi lá escondido para acompanhar, para ver o que ele ia fazer ali dentro. Só que Omolu tinha um irmão chamado Oxumaré. Oxumaré. Oxumaré é uma cobra, ou um arco-íris, ele é representado pelo arco-íris e por uma cobra. Então, ela, na versão de cobra, atacou o Oxóssi, né? E aí o Oxóssi se espantou com aquilo e fugiu e nunca mais se preocupou com aquilo. Mas para todas as lendas que a gente conta, tem sempre uma cantiga que é correspondente, né? Essa visita de Oxóssi à Oca, ele fala assim, Injolô Fidinã, Fidinã quer dizer cobra, Injolô Fidinã, Odecarolê, Omolu Araê, estava dizendo que ele estava de olho no corpo de Omolu, que estava lá dentro do coisa. Omolu Araê, Injolô Fidinã, Odecarolê. Então essa cantiga quer dizer isso, é uma lenda. Para todas as cantigas tem sempre uma lenda. Aí depois, olha lá, Oxumaré é São Bartolomeu. Nanamburucu, ou Buruquê, o nome correto é Burucu, porque cu quer dizer morte, não é o que vocês estão pensando. Tá? Cu em Yorubá é morte. Ossani, que é a deusa das folhas, tá? Que é São Benedito, São Benedito. Xangô, que é o deus da pedra, essa coisa toda, né? Não é da justiça também? Sim, também. Eu vou explicar por que é o deus da justiça. Aliás, vou explicar agora, se não passa eu vou esquecer. O Xangô, ele foi o rei de Oiô, 3 vezes rei. Tem uma dinastia toda da família de Xangô, que foram os reis de Oiô, que é aquela primeira cidade lá nigeriana. E ele teve 3 reinos, ele tomou o reino de Ogum, ele tomou o reino de Oxalá e ele tomou o reino de Ifé, lá dessa localidade. E o que acontece? O pessoal entendia que, como ele era o rei, ele podia fazer justiça, mais ou menos mutatis mutando o caso de Salomão. Então, os problemas que tinham na localidade levava para Xangô tomar a decisão, e Xangô tomava a decisão. Você vê como nós falamos ainda há pouco sobre as coincidências, né? É exatamente isso. Por isso que ele é considerado o Deus da justiça. Mas daí vareia, né? Vareia, porque quem toma 2 reinos, 3 reinos, não pode ser muito rei da justiça, né? Então tem. Mas são itãs, são lendas, a gente tem que aceitá-las, né, como são. Depois tem Ieuá, que é um santo pouco conhecido. Ieuá é a deusa da agricultura. Tanto que a palavra Euá quer dizer feijão em Yorubá. Euá quer dizer feijão.
E Ieuá é a deusa da agricultura. Então, todos os agricultores, quando vão, deveriam, né, quando fossem plantar, quando fossem colher, agradecer Ieuá, sempre dá um agrado a ela. Depois Obá é Joana d'Arc. Obá, ela foi a terceira mulher de Xangô, né? E Oxum era muito cheia de artimanha, e ela começou enciumada de Obá com Xangô, desse relacionamento. Aí ela chegou para Obá e falou assim, ele não dá muita bola para você, mas ele pode se apaixonar por você. Aí ela falou, o que eu faço? Ela falou, corta uma orelha e põe no feijão para ele comer. Aí Obá foi, cortou a orelha e botou no feijão. Quando Xangô viu ela sem orelha, eu não quis mais saber dela. Tanto é que hoje, quando você canta para Obá, você faz esse gesto aqui, que você, né? Você faz esse gesto aqui, assim, mostrando que cortou a orelha. Então, por isso que dança assim para Obá. E Oxum, Inhaçã, que é a guerreira, né? Dona dos ventos e da tempestade, né? E essa Inhaçã é ela que é chamado Iamesson Orum. Iamesson Orum quer dizer dona dos 9 eguns. Então, a pessoa, quando morre, a alma da pessoa é conduzida para um determinado local por Inhaçã, que é dona dos eguns. Entendeu? Então, quando morre um filho de santo, quando morre uma pessoa do candomblé, a gente faz uma solenidade chamada Axexê. Esse Axexê é a cerimônia de 7º dia que é feito na igreja, não sei mais onde pode ser feito, mas essa cerimônia, a gente faz isso no candomblé, onde a gente encomenda aquele corpo, só que por incrível que pareça, é uma coisa alegre, a gente bota bebida, bota um monte de coisa, comida, e as pessoas dançam a noite toda, né? E oferecendo aquele egum para Inhaçã e Omolu, que é o dono do cemitério, ok? Então é isso aí. Logunedé, que é filho de Oxóssi com Oxum, que é Santo Expedito, Iemanjá, que todo mundo conhece, né? Iemanjá é popular, né? Oxalá é tido como Jesus Cristo, que é o Santo da Paz, lembra que eu falei no começo dos 4 orixá primás? E Ibeji é Cosme Damião, porque Igbi quer dizer nascer, Igbi quer dizer nascer, e Di é o numeral 2, Igbidi, Igbeji, então são os que nascem juntos, né? Os dois que nascem juntos. Então esse é o nome de Ibeji, por isso que chama assim, né? Então, hoje no Brasil, existem seguidores de diversas religiões, cristianismo, budismo, essa diversidade é o resultado do processo histórico de construção do país, que recebeu povos diferentes de regiões do mundo. Então, hoje nós estamos aqui numa loja onde, tradicionalmente, vocês são descendentes diretos de Israel, né? Do povo de Israel. Não? Eu estou enganado ou não? É isso, né? Então, eu sou baiano, então eu sou descendente lá da Bahia, lá do povo da Bahia. Aqui nós vamos ter pessoas que são italianos, e as pessoas, e as pessoas, cada um traz a sua religião. Por essa... Desculpa te corrigir. Desculpe. Nós somos povo de Israel, mas não do Estado de Israel. Israel era Jacó. Judá, né? Não, Jacó, depois que brigou com o anjo e que se feriu, o nome mudou para Israel. Então, o povo de Israel é descendente de Jacó. De Jacó. Não tem a ver com o país Israel. Não, verdade. Ok, perfeito. Bom, o candomblé é uma criação puramente brasileira. A expressão candomblé não é encontrada no dicionário iorubá. Assim como o acarajé. Todo mundo acha que acarajé é uma palavra africana. Até você, né? Acha. Acarajé. Eu estou falando isso porque ele é meu filho de santo. Tá? Acarajé, o nome do acarajé na Nigéria é acará. Só que jé é o verbo comer. Então o cara falava, mofé acarajé. Eu quero um acará para comer. Mofé acarajé. Acarajé e ficou acarajé. Pronto, ficou assim. E é a mesma coisa que o candomblé. O candomblé é exatamente pelo seguinte, o candomblé, se você faz a etimologia, ele quer dizer, significar local onde se canta e dança ao som do lé.
que é o Lé? O Lé é isso aqui, ó. Você tem o Rum, Rumpri e Lé. São os 3 atabaques que a gente toca. Então, quando ele fala, lá naquela época, onde você vai? Vou no candomblé. Vai lá no lugar para cantar, dançar o som do Lé. Então é por isso que era chamado assim. Ireu, boa sorte. Olorum Aure, Deus abençoe a todos. E era isso que eu tinha para mostrar. E estou aqui aberto para as perguntas que vierem. Obrigado. Tá bom? Realmente, começar a encerrar. Né? Nós vamos poder conversar um pouquinho mais com o Bento lá fora, assim, a gente encerrar a nossa ritualística. Né? Mas a gente vai fazer um agradecimento muito especial. Por favor. A gente tinha combinado essa conversa com o nosso querido irmão Bento em setembro. Né? No gospel, um dia à tarde, a gente falou, pensando em temas para trazer, e aí a gente conversou com o Bento e falei, você viria um dia? Ah, claro, com prazer. Né? Eu liguei todo empolgado, né, pro venerado, a gente conseguiu, o Bento veio e tal. Marcamos esse bate-papo, essa palestra, essa troca tão rica para o começo de outubro. Né? E aí aconteceram os atentados em Israel, era logo na semana, foi no sábado 7 de outubro, uma data horrorosa. Nós tínhamos logo na sequência, nos próximos dias, da terça, uma ou na subsequente. E realmente não tinha clima nenhum. Né? Conversamos com o Bento, bastante constrangido com o Bento, olha, a gente gostaria de ter uma ocasião melhor para poder conversar. Né? A situação não está resolvida ainda, mas a gente conseguiu esse momento tão rico de poder conversar com o nosso querido irmão Bento. Para quem já conhece a nossa loja, não é novidade, mas para quem está vindo pela primeira vez ou veio poucas vezes, essa é uma característica da nossa loja. Né? Nós gostamos de ouvir coisas diferentes, aprender coisas diferentes e sempre trabalhar trazendo luz, diminuindo o preconceito. Eu acho que essa é uma das missões que a gente tem nesse mundo. Né? No mundo que tudo é tão dividido, tão polarizado, tão dual, entender que, na verdade, somos todos iguais. Quando a gente ouve uma história, ouve uma cultura, ouve uma lenda, amplia nossos horizontes, a gente é capaz de encontrar muito mais pontos de afinidades do que diferenças. Depende para que lado você olha. Comecei a conversar com o nosso irmão Bento e eu falei, nossa, mas isso é igualzinho que eu ouvi em tal lugar. Isso é igualzinho que a gente ouviu. Olha, mas ele explicou daquilo. É um chakra, entra uma energia. Eu acabei de ouvir isso e eu pensei, é igualzinho a gente ouviu no xamanismo. Né? Com outras palavras, mas são os mesmos conceitos. Eu acho que um dos nossos trabalhos é olhar para igualdades e não para diferenças. Todos nós já sofremos de alguma maneira com algum preconceito. Até quem faz parte de alguma religião que é majoritária também já sofreu preconceito. Né? Teve uma ocasião que foi no mesmo dia eu fui duplamente premiado. Né? De manhã eu vi uma piadinha de judeu e à tarde eu vi uma piadinha de bruxa no sentido pejorativo. Né? Aí eu falei, eu consegui sentir na pele no mesmo dia 2 vezes. Né? Imagino, é a mesma coisa que falar assim, chuta que é macumba, né? Ou ver aquelas cenas horrorosas de alguém chutando uma santa, né? Uma imagem ou qualquer coisa do gênero. Né? E a gente tem esse caminho. Na nossa loja a gente já teve agora candomblé. Nós tivemos uma palestra há poucos meses atrás sobre cannabis medicinal. E por incrível que pareça, na maçonaria nós sofremos preconceito de irmãos que, quando fizemos o convite, Guilherme está aqui, ouviu, não vou colocar isso no grupo porque é um bando de maconheiro. Foi tirado do grupo. O Danilo foi tirado do grupo. O Danilo também.
Nós estamos falando de uma médica, psiquiatra, falando de cannabis medicinal. E fomos tratados como maconheiros. Por irmãos. Você não falou que após a sessão ia ter uma prova. A degustação. Nós trouxemos. Falamos de Kabbalah, falamos sobre o tarô, enfim, tivemos um rabino ortodoxo. Há um mês atrás nós tínhamos um rabino ortodoxo aqui falando, um rabino chefe. No Brasil. E assim a gente vai construindo, né? Então, agradecer muito, irmão Beto, por compartilhar esse conhecimento conosco. É de uma riqueza sem tamanho, assim a gente constrói igualdades. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer. Só um minuto, desculpa, David. Nós estávamos, nós 3 ou 4, conversando sobre as coincidências entre as religiões. Você falou dos chakras. No judaísmo tem as firot, que são os pontos que são conhecidos também como chakras. As coincidências numerológicas. E você falou, né, que se fala dos 40 dias, a Quaresma, o Ramadã, e Shavuot, que são 40 dias que se conta também, né? Na verdade 49, mas Moisés ficou 40 dias lá jejuando. E se você falou dos 7 dias, né, do Asheshê, a missa do 7º dia, no judaísmo nós temos os primeiros 7 dias após a morte, justamente por conta da parte espiritual. O judaísmo é uma religião espiritualista, porque o espírito, ele tem a ascensão, o espírito, né, no judaísmo, ele tem as várias fases de ascensão, e as primeiras são os 7 dias, os primeiros 7 dias que a alma está rondando. Então se faz, vamos dizer assim, é a parte mais pesada do luto. Depois 30 dias e depois 11 meses. 30 dias. 11 meses menos um dia. Caducados. Exatamente. O Shloshim, que são os primeiros 30 dias, também se faz um cerimonial. E após os 7 dias, né, da Shiva, que a gente chama Sheva em hebraico, é 7, se faz Ashkará, não é isso? Ashkará que se fala, que é o fim dos 7 dias. Então você vê como está tudo interligado. Só muda o caminho. É o que eu falei. Não, só muda as operadoras. O destino é o mesmo. É verdade. Desculpa. Imagina. Mas eu falava que, primeiramente, agradecer a atenção, o carinho que foi recebido, as perguntas que me deu oportunidade de respondê-las. Desculpe se eu não pude responder à altura. É muito pouco tempo. É uma pena, porque realmente o assunto ele é palpitante, ele é gostoso de se falar, e eu fico muito feliz de poder transmitir alguma coisa da minha religião e dizer o seguinte, que não importa a religião que você seja, o que importa é a fé que você carrega, e o que importa é aquilo que você vai fazer de bem para os outros e para os outros. Muito obrigado, e espero que uma próxima oportunidade a gente possa oferecer mais alguma coisa. Bom, depois todo mundo falou, fica difícil, né? Mas você pode chorar. Estou quase chorando, porque na verdade eu sou meio chorão, desculpa, eu começo a falar. Meio? A outra metade chora mais, não chora. 3/4. Mas assim, eu acho que a gente está num momento muito importante da vida, da loja. A gente briga aqui numa questão de ego, vaidade, que a gente não tem que ter isso entre irmãos. A gente vê o mundo cada vez mais egoísta, mais vaidoso, mais egocêntrico, mais... isso é uma das coisas que eu mais brigo para não ter, que a gente não tenha isso. Eu falo muito dele, hoje a gente tomou café, preparando tudo isso, pedi muito para o Maurinho estar aqui, é uma honra ter vocês aqui, quer dizer, é importante tudo isso estar acontecendo, as coisas acontecem no momento que estão acontecendo, o judaísmo não existe coincidência, é tudo ashkahat prati, tudo providência divina. O fato de você...
de você estar aqui, posso chamar você de você? Quer dizer, Meu Deus, eu já estou velho. Se você me chamar de senhor, eu estou ferrado. É engraçado, porque... Você sabe que hoje faz 7 meses, né? Eu conheci o irmão Bento numa sagração de uma loja. Numa sagração de uma loja. Foi. E aí eu cheguei e falei, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, quem é esse senhor? Eu falei, já comecei errado. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu queria me desculpar por causa dessa mudança toda que o David falou. Eu estou num momento de vida muito importante, que minha filha casa daqui a 20 dias. Exalta. E é isso, então é importante compartilhar essa energia toda. E eu não sei se eu posso pedir um presente. Não sei se posso pedir. Eu acho que todo mundo aqui está com o coração muito apertado do que está acontecendo no Sul. Sim. Tá muito difícil. Né? Eu acho que ali tem muita coisa, tem muita mentira, estão escondendo muito o que está acontecendo, esse alagamento, de repente, as comportas, está tudo meio estranho. Como engenheiro, para mim está um pouco estranho esse alagamento. Então, por mais chuva, mas enfim, tem um Deus lá em cima. Israel está entrando em Rafah. Então, não sei se eu posso pedir ou não, mas você presentearia a gente com uma bênção? Pode ser? Nossa, mas... De paz, pedindo bênção para minha filha. Mas é. Desculpa, aí tá vendo? Pai de filha é diferente, eu tenho 3 filhos, né? Mas pai de filha é diferente, cara. É engraçado isso, né? Eu tenho 2 filhas. E minha filha fez 30 anos ontem. E é tão engraçado que ela está refazendo os documentos. Porque ela vai casar com um americano. Graças a Deus, é o lugar mais seguro onde eles vão viver, porque sogro e genro é complicado. Então, ela resolveu casar com um americano, é bom ficar lá um pouco. E ontem, na data do 30º aniversário dela, eu levei a certidão de nascimento dela de novo. Isso é muito bonito. Toda terça-feira, quando eu encontro com os irmãos, para mim é um ato de carinho, um ato de bondade, um ato de paz, um ato de... A nossa loja é muito abençoada, os irmãos são muito abençoados. A gente se conhece há tantos anos, eu te pedi muito para estar aqui, o Serginho, todo mundo, então queria te pedir esse presente. Com certeza. Com certeza, eu gostaria que ficasse em pé. Eu vou fazer então a reza de Oxalá, que é aquele santo, orixá da paz. Não sei se alguém conhece a reza de Oxalá, mas vamos lá. Babaê, paô, babaê, paô, atacoricô, com a cheque, babaê, paô. Onule acaba com ferebó, acaba com ferejé, unico que eni, atogum malé, togum afaiá, araê, aê, godô, godô, orixá ikigum e babá motichauro, babá motichauro, babá motichauro, iroaralé malé ario, ogum iburê, Iroaralé malé ario, odei burê, Iroaralé malé ario, omolu iburê, Iroaralé malé ario, nanã iburê, Iroaralé malé ario, oxumaré iburê, Iroaralé malé ario, ossonhe iburê, Iroaralé malé ario, Xangô iburê, Iroaralé malé ario, Inhaçã iburê, Iroaralé malé ario, Oxum iburê, Iroaralé malé ario, Logum iburê, Iroaralé malé ario, Xoguion iburê, Iroaralé malé ario, Iemonjá iburê, Iroaralé malé ario, Bogborixá iburê, Iroaralé malé ario, Nafurinegina nakutibirissa, Nafurinajexá, Odemijé toriefã, Auremi, Auremi niabobonile, Auremi babami, Auremi iremi ireu, Mujubá, eu, Allah fiuá, Tiodum, Corodum, Ocofone, saúde, felicidade, prosperidade para todos que aqui estão presentes. Muito obrigado. Axé.